Capital e Poder recebe hoje talvez uma das figuras políticas mais expressivas no Congresso brasileiro nos últimos governos. Ele está entre os parlamentares mais influentes da política no país. Ricardo Barros, deputado federal afastado, hoje como secretário do governo no Paraná, já foi prefeito de Maringá, tem uma longa trajetória política na Assembleia, no Congresso Nacional, já disputou o Senado, está à frente de um grupo político que é atuante em várias cidades paranaenses. E também foi, durante vários governos diferentes, líder, vice-líder do governo no Congresso, na Câmara de Deputados. Ricardo Barros, muito obrigado pela sua presença no Capital e Poder. Obrigado pelo convite, Gilson. Vamos conversar. Na tua vida, a política vem de família. Você tem, por parte de mãe, o Duvaldo Bueno Neto, que tem um papel importante, liderança, participou de várias entidades. Eu tive alguns momentos que eu pesquisei sobre a história da Cocamar, da SIM, e o nome dele está sempre presente. Seu pai foi um homem público, um homem público que foi prefeito de Maringá, foi deputado, e vem de berço. Ser homem público, você tem que nascer de berço. Pai e mãe contam muito para isso? Eu não diria que pai e mãe, eu diria que o ambiente, né? As pessoas que têm a oportunidade de trabalhar na coisa pública, de perceber como as pessoas carentes dependem de um poder público competente, como uma mãe sabe que o seu filho só vai ser melhor do que os pais se tiver uma educação pública de qualidade, porque ela não vai ter como contratar de outra forma a formação do seu filho. Então, quando você entrega uma chave de uma casa própria para uma família, você está transformando aquela família, que passa a ter patrimônio, que passa a ter legado. Então, quando você tem a oportunidade de entender como a política transforma as pessoas, aí você pode ou não se apaixonar pela tarefa. Mas a convivência tua como filho, de ver seu pai, por exemplo, Sim, como homem público, é algo inspirador? Como é que um pai consegue fazer com que o filho siga uma carreira dela quando a gente fala de política? Não é um engenheiro, não é um advogado, é virar um homem público. Para ser um homem público tem que ter dom, né? Não é fácil a vida pública, exige muito pessoalmente, exige muito da família e expõe muito a privacidade. Mas, como eu lhe disse, é muito gratificante você atuar na transformação da vida das pessoas, dos mais humildes. Eu me inspirei na trajetória do meu pai. Meu pai foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito. Eu era criança, tocava campainha na minha casa e era alguém pedindo alguma coisa. E o pedir alguma coisa te inspirou por quê, Ricardo? Porque seu pai era tão alguém sensível, pedindo alguma coisa, porque ele era político. Então as pessoas quando estão na vida pública, elas se transformam vamos dizer assim, numa esperança de solução de problema das pessoas. Então quando eu falo assim, política assim, só perde quem não concorre. Quem sai candidato só ganha. Por quê? Ganha experiência, ganha relacionamento, pode até ganhar a eleição. Mas quando você é candidato, as pessoas se dirigem a você falando de problemas que elas não contam para ninguém mais que não seja candidato. Porque as outras pessoas não vão poder resolver o problema dela. Só o poder público pode transformar a sociedade. Então, é diferente quando você é abordado como político, né? Porque as pessoas contam daquele problema que, às vezes, você passa 10 vezes na rua e não vê o problema. Mas quando você é candidato, alguém te chama e fala, tem esse problema aqui. Seu pai morreu cedo. Sim. E estava em plena vida pública. Alguns diziam que ele teria ainda uma carreira muito longa pela frente. Ele morreu aos 51 anos, de infarto, logo depois que deixou a prefeitura, 2 anos depois que deixou a prefeitura de Maringá. Então, realmente morreu muito cedo. Eu tinha 18 anos e entrei na política só aos 28, por uma oportunidade que surgiu do nosso grupo da renovação. A gente percebia que tinha uma vontade de mudar naquele momento e acabou que do grupo que estava lá, fui escolhido e concorri
e venci uma eleição que eu era o último colocado, porque os líderes erraram, não é por mérito meu exclusivamente. Mas a política, ela é essa oportunidade que você tem, né? E eu sempre falo assim, em política, não também é solução. Eu sou um político pragmático, eu sou um político de resultados. Quando eu não posso resolver o problema, eu falo não. Porque cada porta tem uma chave. Ninguém tem a chave de todas as portas. Então, às vezes eu posso ajudar e às vezes eu não posso ajudar. Então eu já digo para a pessoa, olha, eu não posso ajudar. Ela vai procurar uma outra pessoa que possa. A sua mãe é uma figura muito forte. Sim. Né? Quando seu pai morreu, calculo que ela tenha ficado com um certo legado. E ela parece ser muito isso, às vezes. Eu conversei com ela algumas poucas vezes, de manter uma família sobre uma certa unidade. Assim. Ela parece que meio uma senhora do lugar. Você escolher a vida pública foi algo que ela falou assim, que legal, meu filho, vai em frente? Ou ela pensou no marido que morreu e falou assim, será? Não, minha mãe sempre foi, ela, muito política. A dona Bárbara é uma máquina de relacionamento, de dedicação, de doação. Porque, como eu te falei, nossa casa sempre foi um porto seguro para as pessoas procurarem solução dos seus problemas. E, obviamente, ela que ficava mais em casa, né? Ela que atendia essas pessoas. Ela era secretária do negócio. Atendia essas pessoas. Então, sempre foi voluntária de várias missões aqui, sociais da cidade. Aprendi muito com ela também. Meu pai se dedicava muito à política e eu fui estagiário da prefeitura. Eu fiz estágio em todas as secretarias da prefeitura. Batia empenho, porque naquele tempo era na datilografia, empenho, carnê de PTU, era tudo na unha, né? Carregava teodolito para os topógrafos fazerem trabalhos aí na cidade. Eu me lembro quando nós fomos demarcar, fazer a cobertura do estádio Willie Davis, né? Para fazer a distância exata entre os pilares, que já estavam prontos para poder produzir a cobertura, encaixar ali, e andando nesses fundos de vale aí, fazendo levantamento para a prefeitura. Então, eu fiz tudo na prefeitura, como estagiário, né? E aprendi como funciona a máquina pública. Então, como é que forma um político? É oportunidade. Às vezes a pessoa tem uma oportunidade de servir e aprende que aquilo é uma missão nobre para a sua vida. Até onde vai esse homem que recebe? Até hoje você recebe, como seu pai recebia, pessoas te pedindo as coisas? Dezenas. Imagino que algumas delas, coisas de maior, de menor relevância. E existe alguma coisa que alguém já te pediu, às vezes, que te tocou profundamente? E alguma coisa que você precisava ter feito por alguém ou por algumas pessoas que você não pôde, do qual você se sente, vou usar um termo talvez pesado, culpado ou incompetente por não ter conseguido? Não, porque eu sempre, lá o meu lema é esse, não também é a solução. Então, quando eu não posso, eu não pego a tarefa. E eu só pego tarefas que eu posso entregar. Nenhuma das que você pegou, você não conseguiu? Eu entrego tudo, né? Não tenho, graças a Deus, não tenho esse problema de ter buscado uma solução que não foi viabilizada. Então, são grandes desafios, levam anos, né? O Contorno Sul Metropolitano de Maringá começou em 2009. E a obra vai começar esse ano, se der tudo certo. Já está contratada, o projeto sendo aprovado. Então, são anos de dedicação para conseguir objetivos que são do interesse comum. Eu sou persistente, né? Sou um sobrevivente também, porque eu estou há 35 anos na vida pública e tenho conseguido renovar a confiança das pessoas, apesar dos ataques intensos que nós sofremos, né? Dúvidas que são lançadas sobre a nossa conduta e tal, processo judicial. Já respondi mais de 100 processos, ganhei todos. Tem um antagonismo meu com o judiciário, por razões próprias, mas a política, ela é gratificante por isso, porque você persegue um objetivo e depois vê aquilo realizado, pronto. Por isso que eu me dedico a isso na vida pública. Agora estou secretário de Estado, né? Esse ano já foram 6 bilhões de novos investimentos até o primeiro semestre. Só em julho já anunciou mais 3 bilhões de investimento privado, 12 mil novos empregos, mas vai ficar pronta a fábrica daqui 3 anos, daqui 4 anos, mas vai ficar pronta e vai funcionar e vai mudar a oportunidade daquelas pessoas ali.
Né? Ô, Ricardo, isso. você é uma pessoa que sempre foi muito habilidosa politicamente. Né? Tanto é que você fala de sobrevivente, você é um sobrevivente. E você levou a sua família, de certa maneira. Seu irmão virou prefeito em Maringá, e você me corrija se eu estiver enganado, como uma apresentação sua e uma articulação sua, porque ele estava, inclusive, no Amazonas, ele fez uma carreira como secretário, hoje uma pessoa ligada à questão ambiental, discute muito bem essas questões, e ele virou prefeito por 2 mandatos, inclusive fez o sucessor. E você depois teve tua esposa, que virou deputada estadual, foi vice-governadora. Você tem uma filha que está deputada estadual. Você vê política em tudo, até na família. Qual é o limite de você trazer a família para a política? Em alguns momentos isso causa arranhões, porque aquela história de que vamos ficar mais políticos, de repente pai e filha, a esposa vira o quê, né? Ela é o parceiro político, né? Mas ela é a esposa, mãe dos meus filhos. Como é que é a vida pública de homens e mulheres públicas vivendo no mesmo núcleo familiar? Tem hora que fica difícil administrar isso? Como é que você trouxe todo mundo para a política? Não, pelo contrário. Como a política é uma atividade muito exigente, que nos afasta um pouco da família, porque os eventos são fim de semana, feriado, você tem que comparecer. Então, ajuda, porque todos entendem a necessidade dessa doação de tempo, né? E, às vezes, da exposição, a ser acusado por isso, por aquilo. Isso não machuca, de repente, sua filha acusada, nessa fala da CPI da Covid aí, um massacre, né? Um linchamento moral. E hoje já provei que não tinha nada com aquilo, está tudo arquivado, mas há um sofrimento momentâneo por causa disso. Mas faz parte, todo mundo está na política, todo mundo sabe qual é a regra e as coisas passam. Então eu sou uma pessoa, eu chamo de linear. Né? Linear. Se está tudo bem, vai passar. E se está tudo ruim, vai passar também. Então eu nem fico entusiasmado e nem fico chateado, eu fico na minha, porque em vez de eu ficar gastando minha energia para subir e descer, eu fico esperando, né, que a onda vem. Então vamos aprofundar um pouco mais a família, porque se você é tão linear assim, de repente sua esposa, que está na vida pública, sua filha, que está na vida pública, seu irmão, que está na vida pública, pode não ser tão linear assim, além do que você tem outras pessoas na família, que você não tem só como irmão, o Silvio. Né? Não, tem outras pessoas na política, como o deputado Nishimori, que nós lançamos na primeira candidatura, junto ele, a Cida, dobrando comigo, ela se elegeu, ele ficou primeiro suplente, depois também ele foi para a federal, é uma pessoa que tem carreira própria, mas originada no nosso grupo político, o doutor Batista, que foi minha dobrada permanente minha sempre aqui em Maringá, que também não é da família, mas é do nosso grupo político, e vários outros vereadores e várias outras pessoas, né, que nós patrocinamos, vamos dizer assim, nas parcerias políticas. O nosso partido hoje tem 5 deputados federais, 4 deputados estaduais, que a Maria Vitória é presidente do Diretório Estadual do Paraná do Progressistas, que foram viabilizados em torno de uma articulação nossa. Muito esforço, muito empenho para que todo esse time tivesse a oportunidade de vencer eleições. Nós não somos um núcleo familiar político, nós somos um grupo político que envolve o nosso partido, outros partidos, outras pessoas, né, que são nossos parceiros políticos do Paraná, candidatos a prefeito que nos apoiamos, de outros partidos e que se elegem. Então, não é uma questão familiar. A nossa família aprendeu a gostar de política. É muito bom. Quando o filho do médico é médico, quando o filho do engenheiro é engenheiro, quando o filho do advogado é advogado, que é comum na sociedade. Aí todo mundo acha legal, normal. Agora, quando o filho do político é político, é estranho. Eu não consigo achar o estranho. Até porque a gente não se apropria do nosso nome. Né? A Cida não é Cida Barros, é Cida Borghetti. Maria Vitória não é Maria Barros, é Maria Vitória. Ela tem a personalidade própria dela, tem a imagem própria dela. E você fizer uma pesquisa lá em Curitiba, muito pouca gente sabe que ela é minha filha. Né? E poucas pessoas também sabem que a Cida é minha esposa. Porque nós não fazemos do sobrenome a alavanca política. Nós fazemos da vocação a alavanca política. Agora, em algum momento vocês sentam de toda essa confusão, porque tem o lado bom da coisa, tem de repente o bom momento e tem o mau momento. Você mesmo citou que em alguns momentos em que de repente você tem processos,
Você abre uma página de um jornal, está lá você na primeira página, sendo acusado de alguma coisa. E seus filhos abrem aquilo, né? Você tem netos, né? Abre aquilo. Seus irmãos abrem aquilo. Sua mãe abre aquilo. Até onde aquilo é administrado machuca? Ou às vezes você já pensou e falou assim, olha, é exposição demais minha e da minha família. Já pensou em parar? Bom, nós vamos um dia parar. Eu sou engenheiro, né? Eu tenho clareza das oportunidades, né? E gosto muito de jogar xadrez, né? Xadrez, a política é um jogo de xadrez onde as peças se movem sozinhas e às vezes mudam de cor. Fantástico isso. Explica melhor. Explica melhor. Então, às vezes você tem a pessoa do seu grupo que muda de lado, vai para outro grupo político, né? Então, no tabuleiro, isso faz diferença. Mas eu falo por quê? Porque é o jogo da estratégia. Então, você não tem que se incomodar com os altos e baixos, porque eles fazem parte da nossa vida. Não é só na política, é na economia. Às vezes você está bem nas finanças, às vezes está mal. É na saúde, às vezes você está bem, às vezes você está mal. Tudo na vida é cíclico. Então, a gente não precisa se incomodar com os altos e os baixos. A gente precisa ter clareza de onde queremos chegar, né? De qual é a missão para a qual nós estamos dedicando o tempo da nossa vida. Porque você pode dedicar o seu tempo a qualquer coisa. Escolhe. A gente escolhe para que você vai usar o seu tempo. E nós escolhemos usar o nosso tempo para resolver os problemas daqueles que sozinhos não podem resolver os seus problemas, não conseguem. Vou te dar uma picada. Ulisses Maia é uma das peças que mudou de cor? Não necessariamente. Ele era do nosso grupo político, ele pretendia uma posição que não era possível naquele momento, ele saiu e fez a carreira solo dele. Ele foi 8 anos secretário do Silvio, foi o vereador mais votado de Maringá no nosso grupo político, presidente da Câmara, e daí decidiu que ele queria fazer uma coisa que não era, vamos dizer assim, aquilo que o grupo achava que naquele momento, porque tudo tem uma vez, né? Tudo tem uma oportunidade. Mas também a política teve uma hora que o MDB ganhou quase tudo, teve uma hora que o PRN do Collor ganhou quase tudo, agora Bolsonaro, né, veio elegendo um monte de soldado, delegado, aí depois vem a saúde, que elegeu um monte de gente agora por causa da pandemia. E na tua opinião isso passa? Isso passa, porque essas ondas, elas produzem resultados temporários, porque na outra eleição a onda não está mais lá. Então aquelas pessoas perdem a sua capacidade de se manter na atenção do eleitor. Fica o quê? Fica quem trabalha, quem tem base, quem tem vereador, quem tem prefeito, quem tem presidente de bairro, quem tem pessoas que reconhecem em você um caminho para alcançar os objetivos da sociedade. Ricardo, você já me deu muitas entrevistas. E teve uma delas que eu nunca me esqueço. E antes de começarmos a entrevista, e depois eu perguntei, e você virou para mim e falou 2 vezes isso. Você é um deputado ideológico ou não? Você falou assim, eu sou um deputado pragmático. Aí a gente tem muita discussão no Brasil do fisiologismo. Tá? E a gente escuta muito no Brasil hoje, você ouviu muito isso nos últimos 4 anos, a direita e a esquerda. Você foi líder de governo de um social-democrata com aspecto liberal, Fernando Henrique. Você foi um líder de governo, uma pessoa importante na governança de Luiz Inácio Lula da Silva, nos seus 2 primeiros mandatos. E você foi líder do governo Bolsonaro, que é outra coisa. Temer, você foi ministro do Temer. Alguns olham para você e falam assim, o Ricardo é um sobrevivente. Outros viram e falam, o Ricardo é um meio de Moro. O Ricardo interessa pelo poder. O que interessa, Ricardo Barros, quando você fala, a gente tem que ser linear, né? O que interessa? Você passou por tantos governos de posturas diferentes, inimigos mortais, Lula e Bolsonaro, e você está lá. Você é chamado de centrão. Alguns dizem que você é o perfil e a personalidade do centrão. Explica isso para mim. O Brasil é um presidencialismo de coalizão. Ou seja, o Lula fez 80 deputados e senadores na federação PT, PCdoB, PV. O Bolsonaro fez 99 deputados no PL. Ou seja, não resolveu nada. Eles têm que fazer alianças para sobreviver, para ter maioria, para aprovar uma emenda constitucional. Então, é o desenho político do Brasil, é um presidencialismo de coalizão. Ganhou a esquerda, o governo é centro-esquerda. Ganhou a direita, o governo é centro-direita. Se ganhar o centro, o governo é centro. Mas sem centro não tem.
Por quê? Porque teria que eleger 257 deputados da direita ou 257 deputados da esquerda. Não tem isso no Brasil. E nunca vai ter, porque não é o perfil do brasileiro ficar escolhendo um lado. O brasileiro quer resultado. Eu sou político de resultados. Então você fala, você é um pragmático? Sou. Como que eu resolvo o problema do meu presidente de bairro, que trabalhou para mim na campanha, do prefeito que trabalhou para mim na campanha, do vereador que trabalhou para mim na campanha? Quem vai resolver o problema dele? O governo, não sou eu que vou resolver o problema dele. Para eu poder trazer a verba da casa própria, do postinho de saúde, da sala de aula, para trazer a verba da saúde, para trazer a máquina para a agricultura, é o governo que vai entregar este benefício para a sociedade através do orçamento da União. Então, eu ser oposição não é o que os meus eleitores esperam de mim. Eles não votaram para mim para ficar me vendo fazer discurso. Eles votaram para mim para eu ir lá e arrumar o asfalto na porta da casa dele, para eu poder levar o contorno norte, o contorno sul, o aeroporto, o centro Oscar Niemeyer, que agora nós estamos viabilizando, as obras que fazem diferença na vida das pessoas, né? O postinho de saúde que não tem no bairro dele, né? Às vezes um asfalto para acabar a poeira, lama, né? Então, é isso que eles esperam de mim. Agora, então, eu vou ser oposição, eu vou atender a quem? Agora, ao eleitor, classe AB, que é ideológico e que só paga imposto. Ele não precisa do poder público. Ele não usa a saúde pública, não usa a creche, não usa a escola pública, não usa nada. Ele só reclama, porque ele só paga imposto. Agora, mas fazer política, Ricardo... Então, eu não tenho voto ideológico. Certo. E nem quero. Tá. Porque isso não vai me fazer... o voto ideológico é esse que vai mudando a cada eleição. Cada eleição é uma onda, né? Então, naquela onda, você entra na onda, me elegi na onda dos militares aqui. Aí na outra eleição tem metade dos votos, na outra não tem nada. Então você considera que o ideológico ele pode ser pego por essa onda de altos e baixos? Que em determinado momento ele pode ser afogado numa dessas ondas e... Porque aquela bandeira que ele representa deixa de existir. Uhum. Então, nós tínhamos 86 soldados, cabos, generais, tenente no Congresso, na eleição passada, do que elegeu o Bolsonaro. Dessa vez não temos. Mas nós temos bastante gente da saúde, secretário de saúde. Por quê? Porque a pandemia fez com que essas pessoas tivessem visibilidade. Mas daqui a 4 anos tem pandemia? Não. Essas pessoas não terão mais visibilidade. Vai ser outro momento. Então tá, vou te fazer uma pergunta então para a gente aprofundar isso. Sim. Como homem público, você tem uma carreira muito bem sucedida. Você vamos chamar aí pelo padrão que as pessoas avaliam, você é do alto clero do Congresso. Algumas pessoas que vão governar o Brasil têm que conversar com você. Quando algumas pessoas fazem uma política dentro do Estado, nos próprios governos estaduais, não fazendo parte ou não do governo, como você faz parte do atual governo do Ratinho Júnior, você é uma pessoa que você tem que ouvir. Só que aí você tem que apertar a mão de muita gente. De muita gente. Você apertou a mão da esquerda, já apertou a mão da direita, do deputado do Nordeste, do governador do Centro-Oeste, já fez política com o Sul, você já esteve nas ruas, faz campanha, acompanhou sua esposa, sua filha... Hoje está articulando e discutindo a questão de uma candidatura do seu próprio partido em Maringá, conversa com muita gente. Você não é uma pessoa como qualquer ser humano que ama todo mundo, certo? A gente sempre tem do nosso lado alguns que a gente convive, aqueles que a gente combate e as pessoas que a gente confia. Fazer política tem confiança, mas também tem desconfiança. Tem momentos bons e momentos ruins. Nessa tua linearidade que você fala, eu vou usar um termo que espero que você me entenda. A política tem que ter mais vocação ou tem que ter mais estômago? Não, a política se faz com o cérebro e não com o fígado. É isso. Então vamos lá, me explica. Não tem adversário, tem concorrente. Quando a gente disputa a eleição de prefeito, de governador, de presidente, o que você pretende? Servir a população, melhorar a vida das pessoas. Não é isso? Aí depois que acaba a eleição você não ganhou, aí o que você pretende? Servir a população, melhorar a vida das pessoas. Se você ficar contra quem ganhou, então você mudou de ideia. Eu quero isso só se eu ganhar. Se eu não ganhar, eu não quero isso. Então, tanto faz quem ganhou. O nosso papel nosso compromisso é com a população e não com o poder. Então, o poder é um meio de atender as demandas das pessoas que votaram na gente, que confiaram na gente. Não importa se você ganhou ou perdeu. Você ganhou votos suficientes para vencer a eleição ou não,
porque você fez propostas que as pessoas acreditaram que podiam melhorar a sua vida. Então, se você termina a eleição e não ganhou, você faz o quê? Continua tentando fazer com que aquelas pessoas sejam atendidas nos seus anseios. Então, você vai ver uma campanha que eu fiz agora a favor do Bolsonaro, fiz uma campanha ferrenha a favor do Bolsonaro, e você não vai encontrar uma fala minha contra o PT ou contra o Lula em nenhum momento da campanha. Tá. Porque o objetivo era eleger o Bolsonaro, não era derrotar o outro. Então a gente tem que saber na política qual é o seu papel, onde é que você pretende chegar, né? E a gente está na política pelo voto das pessoas. Eu não tenho nomeação. Ô, Ricardo, eu preciso que essas pessoas que votam em mim percebam no exercício do meu mandato a preocupação de atender a sociedade, o anseio que elas tiveram em votar em mim. Ricardo, tem 2 minutos Sim. gravados. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Eu vou tentar juntar as duas. Tenta me responder nesses 2 minutos. Você é bom de tempo, sabe disso. Faço. Primeiro, por mais que você queira ajudar as pessoas na política, e quando você é muito bem sucedido na vida pública, tem uma coisa chamada poder. Você sabe o que é isso. Ele pode ser algo que ajude a fazer algo de bom, como ele pode te embriagar também. Tem uma dose dessas 2 coisas. E você volta lá no começo da nossa conversa, quando você atendia na porta as pessoas que iam pedir as coisas para o seu pai. Qual dos 2 Ricardos fala mais alto? Bom, é o mesmo. O poder serve para atender aquela pessoa que bate na sua porta. Você usa o poder para esse objetivo. Então, eu fui ministro da Saúde 2 anos, né? É uma exigência completa de tempo. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para os seus negócios, você fica andando o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande. Então, não dá para você ficar o tempo todo em tarefas que te exigem dedicação total, porque você vai destruir a sua família e o seu patrimônio. Então, às vezes, a gente tem que ter o bom senso de escolher as tarefas. Então, eu fiquei 2 anos e meio líder do governo, com exigência muito grande de tempo minha na articulação em Brasília. E agora eu estou recolhido, estou aqui no Paraná, estou mais perto da família, estou mais perto das minhas empresas. Por quê? Porque eu preciso, né, manter um equilíbrio. Ah, mas você podia ser ministro do Lula? Poderia, mas não vou fazer isso agora. Eu não posso fazer isso agora. O meu eleitor não espera que eu faça isso agora. E eu também tenho que recompor o meu tempo de dedicação familiar e também de me manter economicamente estável, porque eu não vou, eu posso ganhar a eleição ou não, mas eu tenho que continuar a minha vida, né? Então é isso. O poder é para servir as pessoas. Bom, eu queria te agradecer pela presença e dizer que uma das tuas colocações, 2 me chamaram muita atenção. O começo da nossa conversa, a inspiração do seu pai e a comparação que você falou da política do jogo de xadrez. Achei isso fantástico. Obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Estamos juntos para servir a todos. Conversei com o deputado Ricardo Barros, onde nós discutimos o poder político, que é a maior expressão do poder que nós temos, tá? Consideramos os homens públicos homens que têm o poder nas mãos e o que fazer com eles. E essa foi a trajetória de um dos homens públicos mais influentes da vida do país na última década e que tem, e é considerado também no Congresso Nacional, uma peça importante desse jogo de xadrez em que as peças se movimentam sozinhas e de vez em quando elas mudam de cor. O Capital e Poder fica por aqui.